Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Então, hoje nós vamos falar da continuidade dessa primeira carta de João, do capítulo 2, a partir do versículo 18 e 19. Pegue a sua Bíblia, acompanhe. Gente, a minha Bíblia, uma das Bíblias que eu tenho, tem mais 6 Bíblias aqui, mas uma Bíblia que eu amo muito é essa aqui, gente. Bíblia de Estudo, nova versão transformadora. Foi um amigo que me indicou. Gente, essa Bíblia é incrível. A linguagem dela é muito incrível, tá bom? Então eu recomendo essa Bíblia para vocês, que o linguajar dela é muito bacana. Então pega a tua Bíblia para acompanhar e abra lá na primeira carta de João, não é o Evangelho, é a primeira carta de João, lá no final da Bíblia, capítulo 2, versículos 18 e 19. Olha o que João, o discípulo do amor, fala. Olha o que ele fala. Filhinhos, ele sempre falava assim, né? Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Presta atenção. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 1 João 2, 18 e 19, gente. Eu queria pedir ao Espírito Santo para falar ao teu coração. Então vamos orar, fazer uma oração rápida. Espírito Santo, Espírito da verdade, obrigado pela sua palavra. Obrigado por nos ensinar sobre Jesus. Espírito Santo, obrigado pela tua presença sempre constante e plena na nossa vida, por ser o nosso melhor amigo, por nos revelar Jesus. Obrigado porque o amor de Deus é derramado em nosso coração por meio da sua pessoa, Espírito Santo. Muito obrigado, Espírito Santo, que esta palavra seja reveladora aos corações das pessoas que estão ouvindo agora e das pessoas que vão ouvir. Obrigado, Espírito Santo, por revelar Jesus. E obrigado mais uma vez, porque Jesus será exaltado através dessa palavra. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Vamos lá. Então hoje, gente, nós vamos falar sobre os anticristos, aos quais João se refere nesta passagem que nós lemos. Gente, algo que precisa ficar muito claro nessa live, e eu vou falar várias vezes isso para que não tenha dúvida. Nós vamos dar o significado ao que João falou e não ao significado de anticristo da escatologia. Vinícius, o que é escatologia? Escatologia, gente, é uma teoria, um estudo sobre o fim do mundo e da humanidade. Não é disso que nós vamos falar hoje. Nós vamos dar significado ao que João, o apóstolo do amor, falou aqui, nesse contexto que é anticristos. Tá ok, gente? Isso tem que ficar muito claro na tua mente. Eu sei que talvez, quando você pensa em anticristo,
Já vem na tua cabeça o fim dos tempos. Já vem na tua cabeça o Apocalipse. Aí pode vir a pergunta, será que o anticristo é um governo? Gente, há anos atrás, eu lembro que se falava que o anticristo seria muito persuasivo, uma pessoa que teria muita influência, que era uma pessoa muito bacana, muito legal que ia aparecer. Então, quando aparecia alguém assim, que se destacava, onde as pessoas começavam a admirar, já pensava, o anticristo. Não é assim, gente? Acho que até hoje é assim. E hoje, na verdade, gente, eu quero mostrar para você o que realmente a Bíblia está dizendo sobre o que é ser um anticristo. Eu vou falar sobre anticristos conforme explica para nós aqui João. Não é escatologia. Vou repetir isso várias vezes. E para prosseguir nesse pensamento, eu vou ler para você o que o mesmo João escreveu na segunda carta dele. 2 João, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Abra aí. 2 João, capítulo 1, versículos de 4 a 6. Olha o que ele fala, gente. Ao encontrar alguns dos seus filhos, muito me alegrei, pois eles estão andando na verdade, conforme o mandamento que recebemos do Pai. E agora eu lhe peço, Senhora, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, o que já tínhamos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E este é o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. Gente, esse é o tema de João e ele fala disso o tempo inteiro, por isso que eu amo a carta de João. João está batendo nesta tecla o tempo todo, gente. O amor, quem ama conhece a Deus, Deus é amor. Ele bate nessa tecla. E nesse verso aqui, ele fala de novo, na segunda epístola, falando do mandamento do amor. Agora repare que parece que ele está sendo meio repetitivo, não tá? Ele fala assim, eu trouxe o mandamento é o amor, é o mandamento do princípio, o amor é isso, e devemos andar nos seus mandamentos, e seu mandamento é que andeis em amor. Parece meio redundante, né, gente? Ele está fazendo, gente, uma volta inteira para te falar que o amor é um mandamento e ponto. Aí ele continua no verso 7, gente. Vamos lá. 2 João, melhor, capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele fala. De fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Antes sejam recompensados plenamente. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, olha só, quem não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Agora, quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Aqui, gente, está o que João disse a respeito do que é anticristo. Mas presta atenção no que eu estou falando. De novo, não estou falando para vocês sobre o anticristo da escatologia. Não é o anticristo lá do final dos tempos. Eu não estou falando sobre escatologia. Não é esse espírito do anticristo que falam por aí. Essa figura do anticristo. Não é isso que João está nos chamando a atenção aqui nessa passagem. E aí, meu irmão, minha irmã, você sabe o que significa anticristo? Anti, gente, é um prefixo. Nós chamamos de prefixo, que vem do grego, que significa ser do contra. Existe anti-flamenguista, existe anti-corintiano, existe anti-governo, existe anti-vegetariano, tem anti para tudo que é lado, gente. Anti significa direção contrária.
Tá ok, gente? Então, ser anti é ser do contra. É indicar exatamente aquilo que é ao contrário das palavras que você utiliza. Presta atenção. Então, gente, ser anti é ser do contra. Ser anti é ser contrário. Ser anti é ser oposição. Então, obviamente, anticristo é tudo que vai contra a obra de Cristo e o seu ensino. Olha onde eu vou chegar, gente. Então, ser anticristo, segundo a passagem de João aqui, é tudo que vai contra a obra de Cristo e seu ensino. Lembrando, gente, mais uma vez que nós não estamos falando sobre o anticristo da figura apocalíptica. Isso tem que ficar muito claro, tá, gente? E nesses textos aqui que nós lemos até agora, gente, João deixa claro para nós duas afirmações. Duas. Que ele fala sobre o que é anticristo. Gente, a primeira coisa que ele fala é assustador, pois João diz para mim e para você, no versículo 19, que esses anticristos tinham saído do nosso meio. Olha que loucura! Esses anticristos, que de alguma forma estavam sendo oposição à obra de Cristo e aos ensinos sobre ele naquela época, eram pessoas que tinham estado no meio da igreja. Eles tinham escutado o evangelho, eles tinham escutado João pregar, eles já conheciam a palavra da verdade e de alguma forma eles estavam envolvidos e inseridos na igreja. Eles ouviram o evangelho, tiveram contato com os ensinos de Cristo, reconheceram Cristo como Deus, mas de alguma forma eles se tornaram anticristos, se tornaram oposição à obra de Cristo e aos ensinos de Cristo. Gente, e não tem como passar por esse assunto aqui hoje sem lembrar, por exemplo, do dia em que Jesus entra numa cidade e os demônios se prostram. Acho que você conhece essa passagem. A Bíblia diz que os demônios se prostram diante de Jesus. E quando eles se prostram, a Bíblia diz que os demônios diziam o seguinte, gente: eu sei que tu és o Cristo, mas porque você veio me incomodar antes da hora, Jesus. Por quê? Eu sei que você é o Cristo, mas por que você me incomoda? Sabemos que você é o Cristo, mas não vem incomodar a nossa vida, Jesus. Gente, agora nós vamos fazer um paralelo. É como se alguém que era do nosso meio, mas não está mais no nosso meio, e se alguém que viu Jesus, sabe que Jesus é o Salvador, sabe que Ele é o Salvador e diz assim, ó: Senhor, eu sei que o Senhor é o Cristo, Senhor, mas não atrapalhe a minha vida, Jesus. Jesus, eu sei que o Senhor é o Cristo, mas não atrapalhe o que eu acho que é certo, Jesus. Não atrapalhe o meu eu, o meu mundo, o mundo do meu eu. Não atrapalhe o meu ego, Jesus. Gente, a verdade é que só existem duas formas de se viver. Duas formas. Ou a vida do ego ou a vida do amor. Por isso que muitas pessoas, quando se encontram com Jesus, quando se encontram com a palavra do Evangelho, quando encontram com a graça de Deus, algumas pessoas dizem com as suas atitudes, sabe como? Jesus, eu sei, eu já entendi o Evangelho, eu sei que o Senhor deseja, Jesus, eu sei que Tu és o Cristo, mas não atrapalha a minha vida, eu ainda quero viver para mim do meu jeito, eu ainda quero ser o Deus do meu mundo. As pessoas falam isso com as suas atitudes. E nós falamos sobre isso numa live anterior, gente. Por isso é interessante você assistir todas as lives desse estudo de 1 João. Essa é a 6ª live. Gente, ou seja, pessoas que eram do nosso meio, João aqui lhe garante que eles nunca se tornaram um de nós, por isso eles saíram. E a segunda coisa, gente, dentro dos textos que nós lemos até agora, afirma que sobre esse espírito do anticristo, anti-evangelho, anti-amor, anti a obra de Cristo, anti o ensino de Cristo, que esse espírito ultrapassa a doutrina de Cristo, é o que está escrito.
E o que é doutrina, gente? São os ensinos. E o que é ultrapassar os ensinos de Cristo? É literalmente olhar para os ensinos de Jesus e dizer assim: ok, eu entendi, mas precisamos de mais. Ultrapassar os ensinos de Cristo é dizer: Cristo, somente Cristo, não é suficiente. Ultrapassar os ensinos de Cristo é acreditar que de alguma forma, que de alguma maneira, ou de alguma forma, só Jesus não é suficiente para a nossa vida, para a nossa consciência e para o nosso estado de vida. Ultrapassar a obra de Cristo, gente, é ter Jesus como uma parte, não como o todo. Uma parte, não como o todo. Ultrapassar o ensino de Cristo é dizer que só Jesus não funciona. Gente, é insuportável ver e ouvir líderes tratando a graça de Deus como se fosse uma parte da revelação, como se fosse mais uma doutrina, gente. Gente, não há nada, muito menos qualquer revelação, se não houver antes, durante e depois a graça, apenas a graça. Como os pregadores, gente, e as igrejas ainda conseguem se conformar com uma pregação que mostra a graça de Deus como sendo uma só parte da revelação toda, gente. Que mostra a graça de Deus como sendo uma só parte da revelação, sendo que a graça eles tratam como se fosse uma fatia do bolo, gente. Às vezes é 1%, às vezes é 2%, às vezes é 99%. O que acontece? Muitas pessoas, muitos pregadores voltam falando, pegando a graça como uma fatia do bolo, gente. Alguns usam a graça como se fosse 1% do bolo. Outros 2%, outros 99%. Gente, a verdade é que tudo com relação à revelação de Deus, tudo com relação à revelação de Cristo, tudo com relação à revelação do Evangelho, sempre antes, durante e depois, vai apontar para a graça, apenas para a graça. É isso que o texto aqui está dizendo. Os anticristos têm essas características, ou seja, eles vão contra, em oposição aos ensinos de Cristo, em oposição à doutrina de Cristo. Essas pessoas negam as duas coisas, gente: a obra de Jesus e o ensino de Jesus. E eu quero, meu irmão, minha irmã, eu quero conversar com você explicando o que é essa obra e o que é negar essa obra. Eu quero explicar ao mesmo tempo o que é esse ensino e o que seria negar esse ensino. É isso que eu quero que fique claro para você hoje. Gente, um verso da Bíblia que resume de forma brilhante a obra consumada da cruz. Está em 2 Coríntios 5, que diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Então a obra de Cristo veio para tirar, para derrubar, para destruir o muro de inimizade que existia entre o homem e Deus. A obra de Cristo derrubou esta barreira. Mas vale a pena lembrar que essa obra de Cristo apareceu para nós na história há 2000 anos atrás, gente. Meu irmão, minha irmã, tem pessoas que me procuram e falam assim: Vinícius, como que é hoje na nova aliança com relação a isso? Gente, a nova aliança aconteceu há 2000 anos atrás. A graça aconteceu há 2000 anos atrás. Está consumado, foi quando Jesus morreu na cruz. Gente, já está escrito na palavra, desde que a palavra é palavra, gente. E as pessoas, agora na nova... Gente, não existe agora. Sempre foi, sempre é, sempre será a nova aliança. Sempre será a graça. E, gente, não adianta me procurar, me perguntar se pode ou não pode. Eu não vou responder. Eu não respondo pode ou não pode. A pessoa, e agora, como é que é isso? Pode ou não pode? Não vou responder.
Peça a revelação ao Espírito Santo. Não adianta eu responder, gente. Às vezes a pessoa me pergunta, até para falar para o irmão, ó, o Vinícius falou que não pode. Gente, o Vinícius é um homem. Peça a revelação ao Espírito, porque o Vinícius, gente, não convence teu coração. Quem convence teu coração é o Espírito Santo. Ele que convence teu coração do pecado e da verdade. Então não adianta me perguntar que eu não respondo, gente. Pode ficar até chateado comigo. Pode ser a resposta mais óbvia. Não respondo, pode ou não pode. Gente, essa obra de Cristo, na verdade, gente, já é uma realidade. Gente, é uma realidade. Olha só, na história, olha como é lindo isso. Isso aqui tem que ficar no teu coração, gente, essa revelação. A obra de Cristo, ela derrubou a barreira entre você e Deus. Derrubou esse muro de inimizade entre você e Deus. Agora, gente, isso está escrito na história 2000 anos atrás. Mas a obra de Cristo, na verdade, já é uma realidade, gente. Desde antes da fundação do mundo. A obra de Cristo já é uma realidade antes da fundação do mundo. Isso tem que ser uma revelação no teu coração. Gente, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro já está morto antes do haja luz. Pega essa. Eu vou repetir sempre isso, gente. Antes do haja luz houve cruz. Tudo começa no Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Tudo começa num Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Essa obra de Cristo que apareceu para nós na história 2000 anos atrás, vem mostrar para nós uma realidade que já existe na eternidade antes do haja luz. Tá pegando, gente? Isso é Jesus, aquele que revela essa obra que já está consumada desde antes da fundação do mundo. Agora, por que as pessoas não conseguem aceitar, meu irmão, minha irmã, que não existe mais barreira entre o homem e Deus? Por que as pessoas não conseguem aceitar que Deus os perdoou já em Cristo antes delas pedirem perdão? Por que as pessoas não conseguem aceitar que onde quer que elas estejam, elas podem receber tudo de Deus de graça? Gente, tanto a barreira que não existe, quanto o perdão que já nos foi dado e tudo o que mais a obra consumada da cruz traz para nós, teve um preço. No texto de Romanos 8,32 diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Olha isso, gente. Aqui diz todas as coisas. Por que nós não conseguimos aceitar que tudo nos foi dado em Cristo? E de graça, gente. Eu fico doido com isso. Não conseguimos aceitar algo tão simples, meu irmão, minha irmã. Porque desde que nós nascemos, nos é ensinado, sabe o quê? Que sem esforço nada acontece. Sabe o que fala por aí? Você vive a vida que planta. Você não pode comer aquilo que um dia trabalhou. Você não pode comer aquilo que você não trabalhou para ter, não. E na escola fala assim: se você não tirar 7, você não passa. Gente, muito importante aqui. Se não tiver, olha só, pega essa. Se não tiver arrependimento, o verdadeiro arrependimento, não vai haver consciência do verdadeiro evangelho. Arrependimento, gente, é uma expansão da consciência, é a metanoia. Nós precisamos fazer uma troca, uma substituição de pensamento. Eu preciso tirar o pensamento do mérito e colocar o pensamento do evangelho. Isso é arrependimento, que faz, sabe o quê? Com que nós experimentemos a perfeita vontade de Deus. É essa troca. Agora, quando nos é ensinado que sem esforço nada acontece, a gente não consegue aceitar o Deus que estava em Cristo, reconciliando o mundo antes da fundação do mundo. Meu irmão, minha irmã,
Não existe barganhar com Deus. Não existe trocar com Deus. Dar para Deus para Ele te dar de volta. Não existe o achar que é a minha oração, que é o meu esforço, que é o meu dízimo, que Deus dá R$1.000 para a pessoa e a pessoa devolve 100 para Ele. Meu irmão, minha irmã, isso é negar a Cristo, é negar a obra de Cristo, é fazer de Cristo um inútil. É isso que significa Hebreus 6, gente, que confunde muitos cristãos, que acham que esse texto de Hebreus 6 se refere à perda da salvação. Para você entender o contexto, gente, a carta dos Hebreus, ela foi escrita para os judeus, hebreus, que se converteram ao Evangelho. E o que estava acontecendo naquele período? O povo hebreu estava experimentando a alegria de Cristo, ou seja, eles eram dos nossos, presta atenção. Eles estavam no nosso meio, ou seja, judeus que estavam no meio da comunidade cristã. Mas sabe o que aconteceu? Eles voltaram a sacrificar animais. Era como se eles dissessem, presta atenção, que vou fazer uma correlação lá que a gente está lendo em 1 João. Era como se eles falassem assim: Jesus é um cara legal, mas vamos ultrapassar a doutrina de Cristo, vamos ultrapassar o que Jesus fez. Só o que ele fez não é o suficiente, então vamos voltar a sacrificar os animais. Vamos continuar participando da comunidade do Evangelho, mas precisamos sacrificar também. Tá entendendo, gente? Aí o autor de Hebreus diz assim: vocês estão crucificando Jesus novamente, vocês estão expondo Jesus ao ridículo, vocês caíram da graça. Gente, na verdade, essa é a única maneira de alguém cair da graça. Você não cai da graça de Deus quando peca, meu irmão, minha irmã. Porque a Bíblia diz que Jesus é o sumo sacerdote universal que se compadece das nossas fraquezas e do nosso pecado. Mas muitas pessoas resolvem viver uma vida de mistura da lei e da graça e vivem como se Jesus não fosse o pagamento suficiente e não fosse tão supremo assim. Elas voltam à prática da lei, voltam à prática da barganha, voltam à prática daquilo que eu faço para Deus me dar. Volta essas práticas como uma forma de acrescentar algo à obra de Jesus, gente. A obra de Cristo. E isso se torna Cristo inútil, como diz aqui na palavra. Isso é negar a obra da cruz. Quando você acha que tem que fazer alguma coisa para ser abençoado, você está negando a cruz. Quando você acredita que para ser protegido você precisa dar alguma coisa para Deus, você nega a cruz. Quando você acredita que a sua oferta te abençoa, você nega a cruz. Quando você acredita que o seu jejum te abençoa, você nega a cruz. Quando você acredita que a leitura da Bíblia te faz mais digno, você nega a cruz. Quando você acredita que porque você fez isso ou fez aquilo, e com isso você é melhor que o outro, você nega a cruz, você nega Cristo, você nega o Evangelho. E é nesse lugar que cabe o espírito do anticristo, gente. Está entendendo o contexto do que João quer dizer para nós essa noite? É nesse lugar que cabe o espírito do anticristo. Isso é que está escrito no texto bíblico, gente. Nessa carta de João, é fazer de Cristo um inútil, como está escrito. E aí sim faz sentido quando você vê lá em Hebreus 6, que diz em outras palavras, assim, diz assim: olha, vocês estão crucificando Cristo outra vez, vocês estão pisando no espírito da graça, estão pisando no espírito do Evangelho, quando vocês voltam a praticar atividades que refletem uma consciência que diz que Jesus não é suficiente, que a obra consumada de Cristo não é suficiente. Gente, essa é a primeira coisa que você nega. Isso é o espírito do anticristo. E a segunda coisa, negamos a obra e os ensinos de Cristo. Gente, Jesus, ele é tão suficiente que ao mesmo tempo que ele é a expressão exata de Deus, ele também é a expressão perfeita
do que o homem deve ser, gente. Isso é demais, meu irmão, minha irmã. Jesus é a expressão exata do que Deus é e ao mesmo tempo a expressão do que o Vinícius deve ser, gente. Jesus é a expressão exata do que Deus é e ao mesmo tempo a expressão do que o Vinícius deve ser. O ensino de Cristo é a sua vida. O ensino de Cristo é a maneira como ele vive. E na verdade todo mundo sabe que Jesus não cabe dentro de uma religião, meu amado irmão e irmã. Porque ele não trouxe religião, ele trouxe uma vida. Jesus trouxe a vida. Em Lucas 10, a partir lá do versículo 25, depois você lê, Lucas 10, a Bíblia vai dizer que chega um mestre escriba até Jesus e diz assim: Jesus, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus diz assim para ele: mestre da lei, como interpretas? Aí aquele mestre responde assim: olha, eu interpreto, ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus diz para ele: faça isso e viverá. Meu irmão, minha irmã, esse mestre pergunta a Jesus: quem é meu próximo? Lembra dessa passagem? Eu estou usando essa passagem, gente, pois ela resume bem os ensinos de Cristo. Jesus começa a contar a história de um homem que saía de Jerusalém indo para Jericó. E no meio desse caminho os assaltantes roubaram tudo que ele tinha, machucaram aquele homem, bateram nele e deixaram ele jogado no meio da rua, completamente sem nenhuma condição de se cuidar sozinho. Aí a Bíblia diz que passa um sacerdote que saiu do templo, ou seja, que acabou de sair do serviço religioso, acabou de sair do culto, acabou de sair de Jerusalém e estava passando pela mesma estrada. E esse sacerdote que está passando pela mesma estrada vê aquele homem que foi assaltado, que foi salteado, agredido, e passa longe dele. E na cabeça desse sacerdote, eu creio, meu irmão, minha irmã, eu creio, não está escrito, eu creio que ele pensava ver o homem. Quando ele olhou para aquele homem, ele pensou assim: eu acabei de prestar o meu culto a Deus, e este homem deve estar assim porque ele não prestou culto a Deus. Porque se ele fizesse isso, provavelmente Deus cuidaria dele. Eu creio que isso que passou na cabeça dele. Aí depois passa um levita, que também fazia parte do templo da religião. E é interessante que Jesus não usou esses exemplos à toa, meu irmão, minha irmã. Ele pegou as duas figuras mais espirituais de Israel. E esse levita, ele, assim como o sacerdote, ele não fez nada. E no final da história, passa um samaritano. Agora, só para você saber, meu irmão, minha irmã, quando um judeu ouve falar de um samaritano, para ele é uma afronta. Judeu odeia samaritano. É por isso que quando Jesus conversa com uma mulher samaritana lá no poço, isso se torna um escândalo, porque não tem relação entre eles. Primeiro, um homem conversando com uma mulher já era um escândalo. E pior, além de ser mulher, a samaritana. Então entenda, quando Jesus usa um samaritano, o judeu não considerava o samaritano alguém que tinha o Deus de Israel como Deus. Então quando Jesus usa o exemplo do samaritano, aquilo era uma explosão de escândalo, naquele exemplo que ele estava dando. E uma das coisas que mais dava raiva e ódio nos judeus da época era quando Jesus dizia ser filho de Deus, gente. Ele expressava um Deus que não se limitava a Israel. Ele apresentava um Deus que não tinha limites de nação. Jesus, ele dizia que Deus põe o sol para quem é judeu e ele faz chover para quem é judeu, mas também para quem é samaritano. Gente, isso causava repúdio dos judeus com relação a Jesus. Além dele dizer que era filho de Deus, ele estava dizendo que o Deus de Israel não era só de Israel, gente. Isso era uma loucura. Aí ele continua a história dizendo que o samaritano passa
e cuida do ferido. E você conhece o resto da história. Se você não conhece, leia em Lucas 10. Você conhece o resto da história. E no final, quando já está terminando de contar aquela parábola, e olha para o mestre escriba, ele faz a seguinte pergunta. Jesus faz a pergunta para o mestre: quem foi o próximo do rapaz que foi assaltado? Olha que coisa incrível, gente. Repara que as coisas se invertem. Lá no começo, o escriba, ele pergunta: quem é meu próximo? E no final, Jesus responde com a mesma pergunta, depois de ter contado essa parábola. Jesus é lindo, gente. Ele respondeu com a mesma pergunta. Por isso eu creio que os ensinos de Cristo se resumem muito bem nessa história. Sabe por quê? Os ensinos de Cristo, meu irmão, minha irmã, os ensinos dele são sobre ser o próximo, se colocar no lugar dele, de qualquer ser humano, seja quem for. O ensino de Jesus não é de nenhuma procedência religiosa, meu irmão, minha irmã. Jesus usa o samaritano como exemplo, mas ele usa o sacerdote e o levita como pessoas que não fizeram a vontade de Deus. Mas na cabeça deles, eles achavam que tinham feito, porque achavam que estavam cumprindo o seu sistema religioso. Eles tinham acabado de sair do templo e por isso achavam que tinham feito a vontade de Deus. Está entendendo? Mas Jesus traz um novo conceito. A vontade de Deus, que Jesus fala, é que você seja o próximo, é que você se coloque no lugar dele, é amar. Lindo demais, gente. Olha esse conceito lindo de uma mulher que falou na internet. Gente, esse é um texto da internet, eu não sei como é que é o nome da mulher. Olha o que ela falou na internet, gente. Ela botou assim: eu saí em busca de Deus e não encontrei. Mergulhei para dentro de mim para me encontrar e não me encontrei. Até que decidi sair para achar o próximo. E quando eu achei o próximo, eu achei os três: o próximo, eu e Deus. Perfeito isso, gente. É sobre o outro o ensino de Cristo. É sobre amar o outro. É sobre o próximo. É sobre amar o outro como ele nos ama. Essa é a doutrina de Cristo que João está dizendo aqui, gente. A doutrina de Cristo é: ame o outro como eu vos amei. Por isso que o ensino de Cristo define que não é sobre se tornar levita, sacerdote no templo, mas sobre se tornar um samaritano na vida. O que a religião, para a religião isso é um pesadelo, gente. Porque mostra para nós que a vida de Cristo não é para ser vivida para dentro, mas para fora. Por isso que para a religião da época Jesus era o anticristo, gente. Presta atenção nisso. O Jesus do Evangelho, presta atenção no que eu vou falar. O Jesus do Evangelho é o anticristo do Jesus da religião. O Evangelho mostra que Jesus foi morto por ser considerado o anticristo do judeu, gente. Jesus era o anticristo deles porque eles tinham um Cristo idealizado na mente, que era um revolucionário, era um político, era um libertador que tiraria Roma do poder. Então era isso que eles pensavam na época, que Cristo vai acabar com Roma e a gente vai tomar conta do mundo inteiro para Deus. Seremos o povo mais famoso do mundo, vamos mandar no mundo inteiro porque Israel tem um Deus. É o que eles pensavam, gente, de Cristo. E aí, quando Jesus chega, oh glória, ele aparece comendo com publicano. Ele se relaciona com todos. Ele não condena a prostituta. Ele chama Mateus, o publicano, cobrador de impostos, a escória de Israel, para ser seu discípulo. Gente, o Cristo, este não era o Cristo que a religião esperava, gente.
O Cristo que o Pai enviou não é o Cristo da religião, é o da humanidade. É de todos nós. O Cristo que o Pai nos enviou não é dos evangélicos. O Cristo que o Pai nos enviou não é dos católicos. Ele veio para a humanidade, independente de placa. E a verdade é que quanto mais Jesus nós pregamos, quanto mais o Evangelho da graça pregamos, quanto mais falamos de Deus em Cristo reconciliando o mundo, quanto mais falamos que não precisamos de títulos para pregar o Evangelho, a verdade do Evangelho, quanto mais nós pregarmos, meu irmão, minha irmã, sobre o que representou a morte de Jesus, e que já temos tudo o que ele tem e somos tudo o que ele é, mais insuportável para a religião nós seremos. Nós seremos insuportáveis. A verdade é que o verdadeiro evangelho, meu irmão, minha irmã, é insuportável para todo e qualquer sistema religioso que tem como pretensão determinar a relação do homem com Deus e com a vida, gente. O evangelho é o pesadelo de qualquer sistema opressivo e controlador. O que faz a religião perder o rumo, gente, é o verdadeiro evangelho. O mundo é religioso, Deus não é, gente. Deus é livre, e foi por isso que mataram Jesus. Porque ele não se encaixava nessa caixinha, nesse molde da religião. Todos esperam ou esperavam que de alguma forma Deus, por ser Deus, gente, por ser todo-poderoso, onipotente, soberano, deveria vir para Israel em Cristo para governar aquele país. É mais ou menos o que a gente quer fazer por muitas vezes com Deus e com o Evangelho. É achar que Deus sentou na cadeira da nossa vida, no sentido de que agora eu sou, eu posso, eu falo, eu tenho, eu sei, é para mim. Quem manda sou eu, e ponto final. Meu irmão, minha irmã, se percebermos a maneira de Cristo, quando Deus aparece na terra, gente, ele não é o tipo de rei que mata para reinar, gente, mas ele é o tipo de rei que morre para servir. Ele não mata para reinar, ele morre para servir. Ele não diz eu mato porque amo. O Deus em Cristo diz eu morro porque amo. Gente, isso é muito diferente. Tudo isso na verdade é insuportável para quem não se arrepende, porque não muda a consciência, porque não expande a consciência. Sem metanoia, meu irmão, minha irmã, não tem esse entendimento no coração. Infelizmente, muitos líderes, pastores, seja lá o que for, que pregam o evangelho, tratam a graça como se fosse uma parte da revelação, como uma doutrina, mais uma doutrina. Só que é graça e apenas graça, meu irmão, minha irmã. E é insuportável o espírito de anticristo que continua saindo do nosso meio. Eles vão contra a obra da cruz, vão contra a suficiência de Cristo e ao mesmo tempo contra os ensinos dele, gente. Quem crucificou Jesus foi a religião e não vai mudar isso. O evangelho é o poder de Deus para a transformação. Quem não vai por essa linha persegue o evangelho em um sistema controlador, gente. Eu falei o que aconteceu esses dias com um irmão aqui, gente, que me procurou no privado, ele ficou doido. Ele falou, como pode, você não é presbítero, não é não sei o quê, não é... Falou vários cargos da igreja, você prega o evangelho, você não dá o dízimo, você toma santa ceia, você faz... Eu falei, não pode. Gente, na cabeça de um religioso que está totalmente conectado a esse sistema, é muito difícil convencê-lo. E na verdade nós não temos que convencê-lo. Só quem convence é o Espírito Santo. Só que o Espírito Santo só convence se você permitir ser convencido. Não adianta
afrontar essas pessoas, nós temos que orar, como Paulo orava para as igrejas e falava: Senhor, que eles tenham pleno conhecimento do amor de Jesus, para que vivam toda a plenitude de Deus. Temos que orar por eles, gente. O Evangelho é o poder para transformar. Gente, muitas coisas que eu falo aqui podem parecer maravilhosas para você, mas às vezes são um pouco assustadoras. Mas o Espírito Santo tem um compromisso com todo o coração sincero que queira essa revelação. Se você tem um coração sincero e você for para o secreto e falar assim: Espírito Santo, eu quero a verdade, Ele vai revelar para você, como já revelou no coração de muitos aqui. É Ele que vai te convencer, é Ele que vai revelar. Peça a Ele para revelar Jesus e o Evangelho verdadeiro a você. E não se desespere em entender tudo de uma vez. Só tenha o desejo, o anseio de se entregar por completo ao Evangelho de Jesus e conhecê-lo profundamente. Dê um passo de fé e caminhe de fé em fé, de glória em glória, um dia de cada vez. Gente, através de Jesus, Deus se reconciliou com o mundo, e não imputando a nós o nosso pecado. Ele colocou sobre ele o nosso castigo, gente, a fim, sabe do quê? De que sobre nossas vidas repousasse a sua paz. Anticristo, meu irmão, minha irmã, que é o tema hoje, é a oposição aos ensinos de Jesus, conforme João nos diz nesta passagem de 1 João. E nós precisamos ter essa consciência. E quando vamos em oposição ao que Jesus fez ou ao que Ele ensinou, estamos sendo anticristos. Está entendendo? Um governo que oprime e mata é anticristo. Porque Jesus não oprime e não mata. Ele liberta e dá vida. Um pai que oprime os filhos é o anticristo, porque Jesus não oprime ninguém. Um templo que obriga seus fiéis com regras criadas pelo homem é anticristo, porque nós somos livres nele. Tudo que vai em oposição aos ensinamentos de Jesus é anticristo. Gente, não é o Vinícius que está falando, é a palavra de Deus que está falando. João, o apóstolo do amor, o discípulo do amor que está falando. Por isso, é muito importante, meu irmão e minha irmã, termos o entendimento e a revelação da nova aliança e da obra consumada da cruz. Que não seja assim na minha nem na sua vida, meu irmão, minha irmã. Que os olhos do nosso coração sejam cada vez mais iluminados. E se existem pessoas aqui agora que estão assistindo tudo isso que foi falado, com os olhos vendados ao Evangelho, e toda essa realidade, que de alguma forma gera até perturbação dessa pessoa, que ela tem esse entendimento profundo. Pergunte ao Espírito Santo. Que essas pessoas tenham coragem de abrir mão de tudo que ensinaram para elas, que não aponta a Jesus, e abrace de uma vez por todas o verdadeiro Evangelho. Porque mais vale, meu irmão, minha irmã, um dia com o Evangelho genuíno, com a verdade que liberta, do que a vida inteira vivendo uma vida de escravidão. Mais vale um dia com o Evangelho genuíno, com a verdade, e com o poder de chamar Deus de Abba, com a consciência de filho que nós temos, do que a vida inteira tentando se esforçar para tentar cativar o amor do Pai, gente. Ai, Jesus. Que os seus olhos sejam abertos para que você reconheça a voz do teu pastor, do único pastor, que é Jesus Cristo. Ele é o único pastor.
Que essa palavra tenha falado poderosamente a você, meu irmão, ao teu coração. Vamos orar? Senhor amado, obrigado. Espírito Santo, o Senhor é Espírito da verdade. O Senhor que habita em nós, o Senhor que revela Jesus para nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Senhor Espírito Santo. Que meus irmãos e irmãs que estejam aqui agora nessa live e os que vão assistir, que eles tenham essa revelação, Senhor. Que eles tenham essa revelação no profundo da sua alma. Que eles entendam a simplicidade do Evangelho. Que eles entendam a simplicidade do que representa a obra consumada da cruz de Jesus. O quanto isso é libertador, o quanto isso é maravilhoso, o quanto isso nos faz viver uma vida incrível e abundante que Jesus morreu por nós. Que eles entendam essa verdade, Senhor. Eles estão aqui com o coração aberto. Então revela a cada um deles. Que esta verdade seja uma explosão nos seus corações. Uma explosão de alegria, de liberdade, de paz. Que eles vivam verdadeiramente o verdadeiro Evangelho. O Evangelho genuíno que liberta. Que liberta, Senhor. E que sejam verdadeiros discípulos seus. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Amo vocês em Cristo. Obrigado por estarem comigo até agora comigo. E que esse estudo tenha falado a sua alma. Beijo no coração. Te amo em Cristo Jesus. Nunca se esqueça que você não é o que acha que é, mas o que Deus diz que você verdadeiramente é. Em Cristo você é abençoado, você é amado, você é escolhido, você é perdoado, você é predestinado, você é selado, você é herdeiro, você é agraciado. Deus não nos vê como nós mesmos nos vemos. O plano dele para nós é bem maior do que podemos imaginar. Medite nas Escrituras e identifique quem você é em Cristo. A Bíblia fala que no mundo teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. E você também vencerá. Não por mérito seu, não, mas sim pela graça que sobre nós foi derramada pelo sangue de Jesus naquela cruz. Compartilhe esta mensagem para edificar mais vidas. E caso você queira adquirir o meu estudo sobre a Nova Aliança, em vídeos, áudios, mapas mentais, PDFs, meditações, uma jornada chamada Está Consumado, em busca da verdade que vai te libertar, clique no link na descrição desse vídeo. Nesse estudo você vai aprender o que é a Nova Aliança, diferenças entre a Velha e a Nova Aliança. Ainda você vai aprender a orar de acordo com a Nova Aliança e ter as suas orações respondidas. Você vai aprender a jejuar corretamente e você vai descobrir a sua verdadeira identidade em Cristo Jesus. Além disso, você vai entender o que representou a obra consumada da cruz de Jesus e todos os benefícios que ela carrega, entre outras coisas incríveis. Então clique agora, não perca tempo e aproveite a promoção desse estudo incrível, que foi feito com muito amor e carinho. Te amo em Cristo Jesus.